Nesse vídeo eu vou trazer para você informações essenciais e simples para você passar pelo processo da cirurgia de catarata sem nenhuma intercorrência e para ter a sua visão de volta. Meu nome é Emerson Badaró, eu sou médico oftalmologista com especialidade em catarata e retina. E nesse canal da Viver Oftalmologia eu trago informações importantes para você que quer ter um melhor cuidado com a sua visão, para você que foi na consulta médica e por algum motivo não deu tempo de perguntar aquilo que você queria perguntar para o médico, ou então aquela dúvida que apareceu em casa depois que você já tinha saído da consulta. É aqui no canal da Viver Oftalmologia que você consegue responder a todas essas perguntas com informação de qualidade, informação baseada em ciência e de forma muito prática, para que você consiga aplicar na sua prática, no seu dia a dia e que você possa se cuidar para ter uma visão boa ao longo do tempo. Então, como eu estava falando, o objetivo desse vídeo é conversar um pouco com você sobre os cuidados que uma pessoa deve ter, como é que vai transcorrer o período de pós-operatório, como que eu vejo as principais dúvidas dos meus pacientes aqui na clínica quando eles fazem a cirurgia de catarata. Então eu vou dividir para vocês em vários dias, de acordo com o que esperar da recuperação em cada fase de recuperação dessa cirurgia, que é uma cirurgia muito segura, uma cirurgia que é feita para dar certo e que melhora muito a qualidade de vida, trazendo para a grande, imensa maioria dos pacientes uma independência do uso de óculos, permitindo muitas vezes até parar de usar óculos na grande maioria do tempo. Mas enfim, vamos lá. A cirurgia de catarata ela é um procedimento muito seguro. E apesar de ser um procedimento muito seguro, ele demanda uns cuidados muito especiais que a pessoa deve ter para que aquela cirurgia realmente transcorra da forma que a gente pretende. Então, nos primeiros dias, na verdade no primeiro dia principalmente, é muito comum o paciente sentir um desconforto, sentir como se tivesse uma sensação de areia no olho, uma sensibilidade mais intensa na luz, e isso tudo vai melhorando ao longo do tempo. É uma dica muito importante que eu passo para os pacientes: siga a recomendação dos colírios que o seu médico passa para você. Os colírios eles são uma forma de medicamento, tem remédio dentro daquele colírio, e ao usar o colírio você está colocando ali no olho uma medicação que serve para fazer esse processo transcorrer de uma forma melhor. Cada médico tem uma preferência, mas o que eu passo para os meus pacientes aqui são colírios de anti-inflamatório e de antibiótico. De acordo com a fase de recuperação da doença, ele vai usar um, outro ou às vezes até os dois tipos de colírio. E o paciente, usando o colírio daquela recomendação, na dose que eu passo para os pacientes, da forma que eu passo, os pacientes recuperam muito bem. Então a dica número 1 que eu passo para você é: use os colírios que o médico te passou de uma forma adequada, da forma que está prescrita. Seja cuidadoso com o uso dos colírios, porque isso é um grande passo para você conseguir ter uma recuperação satisfatória. Um outro ponto, à medida que o tempo vai passando, as pessoas começam a se sentir muito bem ao longo daquela primeira semana, o paciente vai melhorando a visão, a coisa vai ficando mais tranquila, aquele desconforto inicial da visão que pode ter ficado embaçada no primeiro dia, aquela sensação de areia que eu estava comentando, aquilo vai melhorando ao longo do tempo e aí o paciente vai ficando cada vez mais confiante, vai esquecendo, muitas vezes ele esquece que fez a cirurgia, e aí ele vai ficando mais, entre aspas, relaxado, vai ficando mais descuidado com o processo da recuperação. E aí a primeira semana é um período que é essencial para a gente ter muitos cuidados. Então, durante essa primeira semana, eu quero passar para você agora a segunda dica. Durante essa primeira semana, seja cuidadoso de ficar de repouso, evite encontrar com pessoas, lembre-se que encontrar com pessoas, ir em ambiente que tem muita gente, é uma oportunidade que tem de bactérias entrarem em contato com o olho, é uma oportunidade que os vírus podem entrar em contato com o olho e pode acontecer uma infecção. E isso é tudo que a gente não quer que aconteça no período de uma cirurgia de catarata. Então, o repouso, ficar em casa, aquela parte de cuidados mesmo, ela é essencial também por causa disso, para a gente evitar o risco de infecção, que tem uma chance maior, apesar de ser super raro, existe uma chance ainda de acontecer principalmente entre o 4º e o 11º dia de cirurgia. Então esse é um período essencial para você ficar ainda mais atento aos cuidados da cirurgia e para evitar uma infecção. Ainda nesse período, eu trago muito a importância do repouso, porque quando a gente faz a cirurgia de catarata, a gente implanta uma lente dentro do olho. E essa lente, ela é colocada com muito cuidado, com delicadeza na posição que ela tem que ficar.
E uma movimentação, o excesso, a perda do repouso, né, o excesso de movimentação pode fazer com que essa lente se desloque da posição e se ela se desloca da posição, consequentemente pode acontecer uma baixa visual. Então fica aí mais uma importância do porquê de você ter essa atenção, esse cuidado no período pós-operatório e ficar de repouso, cuidar mesmo. Então essa fase é uma fase muito que o paciente vai pegando mais confiança no que está acontecendo, vai ficando melhor, mas eu volto a trazer a importância desses cuidados, dessa importância de ficar de repouso nesses primeiros dias. O seu médico vai passando para você os colírios, ele vai te passar a medicação que ele acha que julga que é importante você usar no seu período de recuperação, e eu considero essencial você pingar os colírios da maneira que está prescrita ali na receita. Então essa é a dica número 3 que eu trago aqui para vocês. Lembre-se de conferir a receita, gente. É muito comum, por incrível que pareça, é muito comum o paciente que opera, o médico passa uma receita para ele e o paciente usa os colírios, usa o colírio de uma maneira errada, usa fora do jeito que o médico prescreveu. Então, confere na sua receita, veja lá na receita que o médico te passou se aquele colírio que você está usando está sendo usado da maneira certa, se ele está sendo usado da maneira adequada, porque, como eu falei lá no início do vídeo, os colírios são medicamentos e eles têm um porquê de serem aplicados com um intervalo entre si. O médico tem um porquê de te passar aqueles medicamentos com intervalos separados entre si. E é importante que você preste atenção em qual colírio que você tem que pingar, em qual fase. E aí tem muitos jeitos de se fazer isso, tá? Tem gente que é mais tecnológica, que faz uma tabela no celular, e aí o celular vai apitando de acordo com o alarme de relógio, ele já configura ali, para de acordo com o tempo, aquela configuração avisar para a pessoa a hora que ela tem que pingar o colírio. Tem gente que gosta muito de um papelzinho, anota no papel que horas tem que pingar o colírio. Tem gente que delega para alguém, algum acompanhante, o marido ou a esposa, alguém da família, para poder ajudar nesse cuidado, para evitar de usar o colírio da forma errada, enfim. Não importa o jeito que você gosta. Eu, particularmente, gosto de entregar para os meus pacientes, inclusive a hora que eles têm que pingar. Eu já aviso antes. O colírio é de 3 em 3 horas, a minha sugestão de pingar os colírios é nesses horários aqui. Eu já aviso para os meus pacientes que horas eles devem pingar os colírios. Mas enfim, cada pessoa faz de um jeito, cada paciente gosta de fazer de um jeito. É importante que você saiba como que vai funcionar para você, desde que você se lembre de que é importante você pingar o colírio do jeito que o médico te prescreveu. Então, na dúvida do jeito que tem que pingar, leva lá, olha lá na receita, confere lá naquela receita, tá? Isso é essencial. Então, essa é a dica número 3. A dica número 4 que eu passo é lembrar, eu passo para os meus pacientes, e eu gosto que eles se lembrem de usar uma proteção nos primeiros dias de cirurgia, porque o olho fica mais sensível, o olho fica incomodando um pouquinho, é um desconforto leve, mas é um desconforto que às vezes faz com que a gente, sem perceber, leve a mão no olho. Então, uma irritaçãozinha leve que aconteça no olho pode fazer com que a gente, sem perceber, leve a mão no olho e a mão ser uma fonte de inflamação, uma fonte de infecção também. Então, lembrar de usar a proteção. Eu passo para os meus pacientes uma proteção de acrílico quando eles fazem a cirurgia de catarata, que é uma proteção puramente para proteger, no sentido de evitar de colocar a mão no olho, e o que eu oriento é principalmente usar durante a noite, porque a noite perde um pouco a noção, né? Quando a gente está acordado é mais fácil lembrar, mas durante a noite a gente perde um pouco a noção de que não pode levar a mão no olho, e essa proteção protege, né? A proteção acaba trazendo essa segurança a mais para a gente evitar de colocar a mão no olho sem querer. Se você não tiver, durante o dia não tem necessidade de usar essa proteção, mas no mínimo uma proteção com óculos de sol vale a pena usar, tá? Então é uma proteção a mais que eu recomendo para os meus pacientes usarem também. E a dica número 5, que é a última que eu quero passar aqui para vocês, é participar do processo indo nas consultas de acordo com o agendamento que o seu médico pediu. Então, você tem que lembrar que se o médico pediu para você voltar no consultório com uma frequência X, você realmente respeitar aquele horário, aquela data que o médico pediu o seu retorno, porque ele quer te ver e é importante você ir nas consultas, porque se tiver como eu estava falando antes, é raro acontecer, mas se tiver alguma alteração, alguma coisa que ele precise tratar, que ele precise cuidar, você indo nas consultas, ele consegue identificar isso de maneira precoce e instituir o tratamento para você
melhorar mais rápido e melhorar de uma forma plena. Então, essas são 5 dicas, 5 formas que eu acho que o paciente consegue colaborar muito com a recuperação da cirurgia de catarata e que são importantes para que você tenha uma recuperação plena. Como eu estava falando antes, a cirurgia de catarata é feita para dar certo. É uma cirurgia que a gente tira uma pessoa de uma fase que ela está enxergando mal, que ela não está enxergando da maneira que poderia e devolve essa visão para a pessoa. E a cirurgia é muito segura. Traz uma melhora visual e uma melhora de qualidade de vida muito grande e a maioria imensa das pessoas fica muito satisfeita com tudo que acontece no processo ali. E um comentário que eu escuto muito aqui na clínica é: doutor, por que eu não fiz essa cirurgia antes? Se eu soubesse que ela era tão tranquila, se eu soubesse que ela era tão segura, eu tinha feito essa cirurgia antes. Fica essa mensagem para você. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários aqui embaixo. Eu tento responder sempre que eu posso. Aqui no canal eu faço sempre lives com dúvidas dos pacientes, baseado nas dúvidas que vocês me mandam, nas questões que vocês veem que é importante eu conversar aqui. Eu não consigo responder a todas pessoalmente, mas eu respondo as principais dentro dessas minhas lives. Então acompanhe essas lives, assista, maratone essas lives se você vai fazer a cirurgia de catarata. Aqui no canal a gente tem uma playlist exclusiva de catarata, onde eu trago muita informação para você passar por esse período da cirurgia de uma forma tranquila, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Encaminhe esse vídeo para quem você acha que é importante receber essa informação, para que a pessoa passe pelo processo da cirurgia de catarata de uma forma tranquila. Um abraço e até o próximo vídeo.